gestão pela ameaça, gestão pelo medo, gestão por humilhação, né? Quais são as práticas que são repetidas dentro desse modelo de gestão capitalista e que podem caracterizar o assédio moral? O assédio moral se coloca, né, segundo a gente encontra na literatura, como práticas que se configuram como um atentado à dignidade e à integridade, seja ela psíquica, física, econômica ou social de uma pessoa. Então vejam que o assédio moral se constitui como um atentado à dignidade humana. Lá na década de 2000, que é basicamente quando esse assunto começa a ser discutido e pesquisado, a configuração do assédio moral era basicamente a partir de cenas muito vexatórias, às quais os trabalhadores eram expostos, desde reuniões em que os trabalhadores que batiam as metas eram premiados, né, e os que não batiam as metas eram publicamente, digamos assim, afetados na sua dignidade. Existem relatos de casos, a gente acompanhou um pouco essa época, de cenas muito vexatórias. Mas a gente vai caminhando então para uma caracterização do assédio moral que vai abarcar desde essas cenas públicas vexatórias, mas até a presença de elementos mais subjetivos, né? Quando a gente tem o assédio sendo caracterizado como essa ofensa à dignidade e à integridade humana. Então, a primeira delas é a deterioração proposital das condições de trabalho. Então, normalmente o trabalhador, ele tem retirada a sua autonomia no trabalho, né? E ele é contestado sistematicamente nas suas ações, nas suas decisões, nas suas iniciativas, que são consideradas inúteis, que são consideradas reprováveis, né? Também é comum que lhe seja retirado um trabalho que até então lhe competia. Também incide numa prática de assédio moral, né? Isolar o trabalhador, excluí-lo de um trabalho que faz parte ali das suas atribuições, do mesmo modo que atribuir-lhe tarefas ou atividades que estejam além da sua competência, digamos assim, técnica, né? Ou aquém da sua competência técnica. Então, a distribuição de atividades, sejam elas inferiores ou superiores à competência de alguém, com o intuito, né, de provocar uma situação vexatória, também é considerada assédio moral. Assim como isso é infelizmente recorrente dentro das organizações e dentro dos bancos também, desconsiderar ou questionar recomendações de saúde. Então o trabalhador recebe um atestado e pela equipe médica ali da instituição, da organização, ou pelo próprio gestor, ele é questionado quanto à veracidade daquele documento, né? Ou esse documento, o atestado médico, no caso, é desconsiderado. Então, tudo isso pode caracterizar assédio moral. Além disso, o isolamento e a recusa de comunicação para com o trabalhador, ignorar a sua presença, recusar o contato, inclusive o contato visual, restringir o contato a um único canal, então só falo com você se for por e-mail, só se dirige a mim se for por e-mail. Quando há pedidos também de reuniões ou de entrevista, e esses pedidos são recusados pelo trabalhador. Então o trabalhador faz a solicitação ou junto ao RH ou junto ao gestor, que ele quer um esclarecimento, e esse esclarecimento e essa reunião lhe é recusada. Isso também pode caracterizar uma prática abusiva. E também, como dissemos genericamente, quando há atentado contra a dignidade, e isso pode ser identificado quando se utiliza de insinuações desdenhosas, né, para qualificar o trabalhador, quando ele é desacreditado diante de superiores, diante de subordinados ou diante de clientes, né, quando a sua competência é questionada ali publicamente.
E além disso também, quando há ameaça de violência, seja violência física, quando há violência verbal, né? Quando se é dirigido um gestor, alguém se dirige a esse trabalhador aos gritos, né? Então isso tudo configura assédio moral. São pequenas pistas através das quais a gente pode caracterizar a existência de assédio moral. Eu te espero aqui para a gente refletir. Está aberto ainda para sugestão de novos temas. Nos acessem pelos canais que estão passando aqui, para que a gente possa então ir construindo esse trabalho conjunto. Muito obrigada e até a próxima.